nós teremos mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos, glória a Deus pela vida dos abençoados. Eu vou orar pela ministração, pela palavra, para que lhes seja dado o perfeito entendimento e que os abençoados recebam por fé a palavra de Deus, que lhes será dada, lhes será testificado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim eu creio e assim eu falo. E por isso eu falei. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de todos os eleitos, na vida de todos os predestinados para receberem as revelações da graça de Deus, não dada por homens, mas dada por Ti, a qual só Tu podes testificar, Pai, na vida de todos os abençoados, as ovelhas predestinadas para receberem. Já declaro que o meu trabalho ele não é em vão no Senhor, e eu já declaro também, Senhor, que a Tua palavra ela não voltará para Ti vazia, mas Te será revelado para a glória do Teu nome. Manifesta da Tua glória, testifica, assim como o Senhor testificou com eles no passado. Testifica com cada uma das ovelhas, com cada um dos predestinados, com sinais, com prodígios, com maravilhas, que lhes seja dado, Pai, o entendimento revelado e testificado pelo Teu Espírito. É para a Tua glória que eu oro e que eu declaro em nome de Jesus, e esse, o ressuscitado, para a glória de Deus. Pai. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos do MGA Manaus 2 e também dos abençoados que estão aí nesta live via Facebook, nas redes sociais. Comecem a compartilhar para que outras ovelhas não percam, amados, o estudo da graça de Deus, o apostolado de hoje. O nosso tema é Você para de sofrer quando adquire conhecimento de Deus. Então, nós vamos entender hoje como é que a pessoa para de sofrer quando ela adquire o conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, vamos ao conhecimento, né? Vamos à palavra de Deus, mais um apostolado esta noite para a glória de Deus. Então, amados, nós precisamos entender que quando falta o conhecimento, o povo de Deus, ele perece, ou seja, o povo de Deus sofre, o povo de Deus é enganado quando falta ali o conhecimento. Então, amados, nesse pasto aqui, que é o apostolado, o que mais nós temos é o conhecimento, né? Para a glória de Deus, porque a graça, ela é uma revelação dada por Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus, e ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, que os amados recebam, através da palavra de Deus, a revelação, o conhecimento, para que as suas mentes possam ser transformadas para a glória de Deus. Então, quando falta o conhecimento, amados, as ovelhas, elas perecem, as ovelhas sofrem, as ovelhas, elas são enganadas. Glória a Deus. Então, amados, está salvo, ou seja, a ovelha está salva no espírito, mas ela está perdida no entendimento. É isso, é estar sofrendo por causa de não ter o conhecimento, porque o nosso tema, você para de sofrer quando adquire
conhecimento de Deus. Então o conhecimento não é de homens. O conhecimento, ele é de Deus e é da palavra de Deus. Glória a Deus. Então muitos estão salvos, amados, e sem entendimento, achando que a qualquer momento pode perder a salvação, porque existe um medo, porque existe uma fortaleza chamada medo, uma fortaleza chamada, dúvida. É porque não há conhecimento, porque quando nós temos conhecimento, a fortaleza vai embora da dúvida, do medo, A ignorância sai quando nós adquirimos o conhecimento. Glória a Deus. Então o povo de Deus, ele não sofre porque ele não tem Jesus, Porque as ovelhas, elas já nascem com o Espírito Santo de Deus. As ovelhas de Deus não sofrem porque não tem Jesus. E também elas não sofrem porque também não são salvas, porque elas são salvas. A questão é que não tem conhecimento. Por isso, as ovelhas vivem amedrontadas, Elas têm medos, elas têm dúvidas. E também, muitas também as ovelhas sofrem achando também que não tem o Espírito Santo. Então as ovelhas não sofrem porque não tem o Espírito Santo, amados. As ovelhas têm o Espírito Santo de Deus. A questão que elas sofrem é que elas não têm o conhecimento, elas não têm a revelação dada pelo Espírito Santo de Deus, a qual só é dado quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque ele testifica a sua palavra, amados. Então, o povo de Deus, ele sofre porque não tem conhecimento. Então, não é porque ele não é salvo, não é porque ele não tem Jesus, não é porque ele não tem o Espírito Santo. Ele sofre porque não tem o conhecimento. Vive com medo, vive com dúvidas. Mas, glória a Deus, vamos ao conhecimento que é a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus, o capítulo é o 22 e o versículo é o 29. Glória a Deus. Pai. Mateus, o capítulo é o 22 e o versículo é o 29, amados. Vamos ao conhecimento da palavra de Deus. O que Jesus falou, respondeu-lhes, Ele estava sendo indagado aqui, Então, ele respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o povo está errando, amado. Por que o povo está errando? Por que o povo está seguindo falsos ensinamentos? Por que o povo está seguindo falsas doutrinas ou doutrinas de homens? Errais por não conhecer as Escrituras. Então, ou seja, não conhecer a palavra de Deus. Ou seja, o homem está seguindo, está obedecendo doutrinas de homens, religião de homens, formada, através de uma teologia humana e não as Escrituras. Porque se estiver escrito, nós cremos. O MGA, nós temos um lema: se estiver escrito, eu creio. Então, nós cremos porque está escrito. Então, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras. Então, amados, sem conhecer as Escrituras, segundo a palavra de Deus, errais. Então, o povo de Deus erra, sofre, ele é destruído, ele é enganado, está errando por não conhecer
as Escrituras, está anulando a graça de Deus, fazendo sacrifícios, né? Porque não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Então assim foi o que Jesus falou, porque nós estamos falando sobre você para de sofrer quando adquire conhecimento. Então esse sofrer é a questão da dúvida, é do medo, né? Então é você ter paz, né? Paz com Deus, paz com você. Então muitos estão errando, muitos ainda estão praticando obras mortas por não conhecer, estão errando. Então nós vamos ver ainda aqui o que Oséias falou. Vamos ler o livro de Oséias, o capítulo é o 4, o versículo é o 6, somente a parte A do versículo 6 do capítulo 4. Oséias fica depois de Daniel. Glória a Deus. Oséias capítulo 4 e o versículo 6, somente a parte A. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, amados, o povo de Deus é destruído. Aqui quando o profeta fala que destruído, é a mesma coisa, amados, de dizer o povo sofre, o povo perece, o povo é enganado, né? Ou o povo erra, como Jesus falou. Então o povo de Deus está errando, o povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus perece, está sendo enganado, porque não lhes foi dado ainda o conhecimento. Mas glória a Deus que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, né? Do apostolado. Glória a Deus. Então, amados, o povo erra, o povo é destruído porque não lhes tem o conhecimento. Como eu falei no início, não é porque não é salvo, não é porque não tem Jesus, né? Tem Jesus, é salvo, tem o Espírito Santo de Deus, mas vive pagando preço, né? Vive praticando obras mortas, anulando a graça de Deus, perecendo por falta de conhecimento. Glória a Deus. Então, amados, a questão não é orar, a questão não é orar mais para não sofrer, a questão é conhecer, é ter conhecimento, amados. Nós precisamos de conhecimento. Muitos aí no sistema religioso estão em busca da toalhinha, estão em busca do sabonete, da rosa ungida, estão em busca do sal, estão em busca do óleo consagrado, da chave, mas nós em graça, nós buscamos o conhecimento, amado. É isso que nós buscamos na graça, é o conhecer as Escrituras. É isso, amado, que nos faz reinar em vida. Então, não é o muito orar, não é o orar, somente o orar, que vai fazer com que pare de sofrer. O que faz verdadeiramente nós pararmos de sofrer é termos o conhecimento. Porque a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós começamos a ter atitudes de fé, viver por fé e crer na palavra de Deus. Nós mudamos, nós nos posicionamos agora na graça, amados. A ignorância sai quando nós adquirimos o conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus.
por este mover, por este apostolado. Glória a Deus. Então a questão também, amados, não é fazer um sacrifício, né? A questão também não é só orar. A questão também não é só fazer um sacrifício, como o sistema diz que tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que fazer mais. Então, na lei, o homem ele é um devedor, nunca está perfeito, né? Ele sempre está buscando mais e mais. Então, a questão não é mais sacrifícios, amados. A questão é ter o conhecimento do sacrifício que já foi feito na cruz por você. Então é isso que nós devemos ter, amado. É o conhecimento do que Cristo já fez por você, por nós, e não fazer mais sacrifícios. É isso que nós buscamos, amado. Na graça nós buscamos conhecimento, o conhecer as Escrituras. É isso que nós buscamos. É diferente, amados, de quem não recebeu ainda o conhecimento, não recebeu ainda as revelações, está buscando fazer mais ainda, né? As campanhas, né? Para orar mais, para fazer mais sacrifício. Então, para Deus, amados, o que nós precisamos é buscar o conhecimento de Deus. Por isso, temos o apostolado, amado, o apostolado para nos trazer a direção de Deus, o apostolado que nos liberta do engano, o apostolado, amados, que nos faz, né, reinar em vida pelo que Cristo já fez por nós, porque nós já recebemos a graça e o apostolado. A graça é o que Cristo já fez por nós e o apostolado é o que explica a graça, a qual já foi revelada e já está interpretada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo do gentio, o nosso apóstolo. Então é isso que nós precisamos, amados, é ter esse conhecimento, ou seja, para nós não errarmos, este conhecimento para nós não sofrermos, porque o nosso tema, você para de sofrer quando adquire conhecimento. Amados, um pequeno testemunho, eu tenho meu testemunho lá no meu canal, foi o primeiro vídeo que eu gravei lá no meu canal, Evangelho da Graça e o Apostolado. Então, amados, conhecer a verdade, ter conhecimento, ele faz você parar de sofrer. E o que aconteceu comigo foi, eu fui curada ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer as Escrituras, ao conhecer aquilo que Cristo já havia feito por mim. E eu fui curada. Então eu tenho um testemunho de cura lá no meu site, no meu canal, aliás, e os amados podem ir lá e ouvir o testemunho, amados. Então traz cura, traz entendimento, traz a direção de Deus, o conhecimento. Então nós paramos de sofrer e traz cura também. Para mim trouxe cura, para mim eu parei de sofrer. Glória a Deus. Abba Pai, parei de sofrer com a condenação do sistema religioso. Abba Pai. Então nós vamos ainda ler Oséias, o capítulo é o 6, ainda estamos em Oséias, vamos para o capítulo 6 e o versículo também é o 6. Glória a Deus. Oséias 6 e 6. Pois eu quero misericórdia, não o sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Glória a Deus. Então, o que Deus quer, amados? Ele quer misericórdia. Ele não quer o quê? O sacrifício. Então, ele não quer o sacrifício. O sacrifício já foi feito, amados. É isso que nós precisamos entender. Na graça, o sacrifício aceitável a Deus foi o que Jesus fez, amados. Nenhum outro sacrifício hoje, agora, na graça, ele é aceitável. Ele é um sacrifício em vão. Por isso é que nós agora na graça, nós não praticamos mais subida nos montes, né? Nós não fazemos mais essa busca do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo. Então é a busca do conhecimento, amados. Não é mais do sacrifício, pois eu quero misericórdia, não o sacrifício. E o que mais? Continuando. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então ele quer mais conhecimento e não sacrifícios. Então está claro, amado, está claro ou não está claro a palavra de Deus, né? E ele quer que nós venhamos a buscar o conhecimento, amado, para que nós não erramos, para que nós não anulamos mais a graça de Deus. Glória a Deus. Abba, Pai. Então é esse conhecimento que nos leva a parar de anular a graça de Deus, a querer fazer aquilo que Cristo já fez por nós, por meio de sacrifícios, a qual o sacrifício foi o único sacrifício por nós, e não mais nós agora na graça fazer nenhum tipo de sacrifício. Então Deus quer conhecimento e não sacrifícios, amados. Na graça é o que Deus quer de nós, é o que nós vamos buscar, conhecimento, não mais os sacrifícios. Glória a Deus. É isso que nos faz, amado, parar de sofrer. É isso que nos faz reinar em vida, é adquirir o entendimento do conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, amados, nós veremos agora que é o conhecimento que nos liberta. É uma libertação na nossa mente. Glória a Deus. Então, para que nós possamos ser libertos na nossa mente, ser libertos na nossa alma, nós precisamos do conhecimento. Por isso que eu falei no início, não é questão de eu orar mais, não é questão do só orar, né? É uma questão de conhecer, porque o que liberta, amado, é o conhecimento da verdade. Porque se estivermos posicionados ainda no engano, na mentira, não há uma libertação, porque a libertação ela vem pelo conhecimento, a libertação da mente, porque do nosso espírito nós já estamos libertos, glória a Deus, e nós reinamos em vida. A cada passo, amados, que nós vamos adquirindo conhecimento, você sobe mais um degrau para reinar em vida. Glória a Deus. E o degrau que você subiu e o outro que ficou para baixo, ele vai ficando cada vez mais para baixo. E assim vamos prosseguindo para a perfeição. Glória a Deus. Então, quem não conhece a verdade, amado, continua sendo escravo, do sistema religioso, escravo das tradições de homens, né? Da religião, de uma teologia humana. Por isso que Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. Então nós devemos conhecer as Escrituras para que nós possamos não errar e para que nós possamos receber as revelações da graça de Deus. Então, amados, quem conhece a verdade deixa de
deixa de ser escravo. Glória a Deus. Deixa de ser escravo para reinar em vida. Glória a Deus. Então, à medida que nós deixamos a religião, à medida que nós deixamos, conhecemos a verdade, nós vamos reinar em vida. Glória a Deus. Então vamos ver o que Jesus falou novamente em João 8:32. João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, amados, se é a verdade que liberta, então existe uma mentira para que seja liberto, né? Para que haja uma libertação, para que conheça a verdade. Então é o conhecer a graça, amado. É conhecer o que Cristo já fez. É conhecer através do apostolado aquilo que Cristo já fez. Glória a Deus pela sua vida que está aí recebendo o apostolado, recebendo a graça de Deus. Glória a Deus, porque somente recebendo essa graça, esse apostolado, nós reinaremos em vida, amados. Glória a Deus, porque Jesus já havia falado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só há uma libertação porque há uma mentira. Então há uma mentira, há um engano, há uma falsa verdade. Por isso precisamos conhecer. É o conhecimento, amados, que nos faz parar de sofrer. É o conhecimento que nos faz reinar em vida. É o conhecimento, amado. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Por isso que os amados possam estar estudando a palavra de Deus, né? Bíblia, papel e caneta, para que os amados possam estar anotando, para que depois possam estar aí estudando também a palavra de Deus, revendo os estudos, né? Estudando novamente. Glória a Deus. Então, só há uma liberdade, só há uma libertação se houver mentira. Então, hoje aí nós vimos o engano, a mentira aí sendo anunciada pelos falsos, né, falsos obreiros, né, a qual nós recebemos essas revelações através dessas verdades, amados. É através dessas verdades, é através do apostolado que nós recebemos as revelações da graça de Deus. Glória a Deus. Então, o povo de Deus, ele até tem zelo, amado, mas ele não tem conhecimento. Nós vamos ver agora um versículo que fala sobre isso, né? Que o povo, ele até tem zelo, ele até cuida da obra de Deus, ele até cuida, ele até é fiel ao pastor, né? Se o pastor disser vai, ele vai, se o pastor disser vem, ele vem, faz isso, ele faz. Então ele até tem zelo, mas ele não tem conhecimento, ele não tem o guiar, o direcionar do Espírito Santo de Deus, a qual é que nos faz reinar, é o guiar, né? É a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o 1 ao 3. Glória a Deus. Romanos, o capítulo é o 10, o versículo é do 1 ao 3. Irmãos, o desejo do meu coração
e a oração a Deus por Israel é para que se salve. Glória a Deus. Então aqui no primeiro versículo, amado, a oração dele é para que se salve. Se salvar, amados, é diferente de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Então é pela graça que sois salvos. Essa salvação, ela é uma salvação do Espírito. Então, se salve aqui é do entendimento, amado. É no entendimento, é uma salvação da alma. Se salve de quê? Da mentira. Se salve do engano, né? Para que você não sofra, para que você não seja destruído, para que você não pereça. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz é para que se salvem. Porque nós precisamos, amados, né, desse conhecimento, precisamos buscar esse conhecimento. Glória a Deus, que na graça é isso que nós buscamos, é o conhecer as Escrituras. Isso é louvável diante de Deus, nós buscarmos o entendimento, né, a qual o Espírito Santo revela e ele nos dá o entendimento. Glória a Deus, através da palavra, através do conhecimento, e ele vai testificar ao nosso espírito. Glória a Deus. O versículo 2. Pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Então aqui o apóstolo Paulo diz que esse povo até tem zelo, né? Ou seja, até eles obedecem o líder, até eles fazem alguma coisa. Eles, mesmo às vezes cansados, enfadados, mas eles estão ali, né, fazendo o trabalho, amados. Mas é um trabalho que não tem entendimento. E se não tem entendimento, amados, o trabalho é em vão. E nós buscamos esse conhecimento, amados, para que o nosso trabalho não seja em vão. Buscamos esse conhecimento para que nós não venhamos sofrer, não venhamos perecer. Glória a Deus. Não venhamos ser enganados. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, até tem zelo, mas não tem o entendimento. Mas não com entendimento. Então, assim, fazem o trabalho de Deus, mas não fazem com entendimento. O que é esse entendimento que eles não têm? É o conhecimento, amados. Porque o conhecimento é que nos dá o entendimento e nos dá a perfeita direção de Deus. Então, o povo está errando. Tem zelo, mas não tem entendimento. Tem zelo, mas não tem conhecimento. E o que Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Então o povo está errando, amado. O povo está trabalhando em vão. Muitos estão enfadonhos aí na obra, incansavelmente fazendo trabalho, e Jesus disse que errais por não conhecer as Escrituras. Então está errando. E está errando diante dos homens ou está errando diante de Deus? Está errando diante de Deus, amado. Porque diante de Deus nós já somos perfeitos. Nós não precisamos ser aperfeiçoados, não precisamos mais sacrificar através de jejum, não precisamos mais da Páscoa judaica, não precisamos mais de batismo, já somos batizados. Então é através desse conhecimento, amados, que nós vamos adquirindo esse entendimento. Então, ter zelo, mas não tem o entendimento, porque não tem conhecimento. Por isso que o apóstolo diz para que se salve, né? A oração dele é para que se salve. Esse salve desse engano, amados. Esse engano desse falso ensino. E o 3. Visto que conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus.
Então está claro, amado, a palavra de Deus, que o homem está procurando a sua própria justiça, né? Visto que não conheceram a justiça de Deus. Por que não conheceram, amados? Porque não têm o conhecimento. Não receberam ainda a revelação. Por isso, nós buscamos o conhecimento. Procuraram estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, estabelecer as suas próprias regras. Suas próprias justiças, amados, as suas próprias regras. Porque em um ministério age com regras diferentes das outras. Um proíbe em calça, outros proíbem os jovens de namorar, outros já ditam que é compromisso, 1 ano, aí depois é que casa, ou seja, dita como é a vida das pessoas. Existem as regras do homem. Isso é procurar estabelecer a sua própria justiça, é ditar a sua própria religião, é fazer a sua própria religião, amados, a qual é disso é que nós temos que ter o conhecimento, é se salvar desses que querem, né, e estão adulterando as verdades de Deus. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Então está claro, amados, que não se sujeitaram a de Deus. Não se sujeitaram a que vem de Deus. E qual é a vontade que vem de Deus, amados? É a graça, é o apostolado, é aquilo que Cristo já fez por nós. E agora nós devemos reinar em vida. Então, estão ditando religião e não a vontade de Deus, amados. Por isso, nós, agora na graça, nós precisamos desse conhecimento, porque somente através do conhecimento é que nós adquirimos, né, e reinamos em vida. Então, o nosso tema é: você para de sofrer quando adquire conhecimento de Deus. Então, nós paramos, amado. Paramos de errar, paramos de sofrer, paramos de anular a graça de Deus. Nós paramos e vamos prosseguindo para a perfeição e reinando em vida a cada dia. Então, só paramos de sofrer quando adquirimos esse conhecimento. Glória a Deus. Vamos ler ainda aqui. Vamos ler 2 Timóteo 1:7. Nós precisamos entender, amados, que agora na graça nós não devemos ter medo. Então, uma das coisas que te faz reinar em vida, quando você recebe as revelações do conhecimento da palavra de Deus, é que você aprende a não ter medo, amados. Né? O que é parar de sofrer? É parar de ter medo. Né? Quantos estavam ainda na lei tinham medo de perder a salvação? Quantos estavam na lei tinham medo do Espírito Santo sair? Quantos tinham medo de Deus riscar o nome no livro da vida? Quantos tinham medo de errar e ir para o inferno? Então, esse tipo de medo, que agora nós temos esse conhecimento da palavra de Deus, nós agora já somos libertos, amados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, somos libertos desse medo. Vamos ver 2 Timóteo 1:17. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo 1:17. Está tendo retorno esse teu aí? Ou é daqui? Bota abaixo, tá tendo retorno. 2 Timóteo, o capítulo é o 1, o versículo é o 7. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor
e de moderação. Ah, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, Deus não nos deu um espírito de medo. Nós não temos esse espírito de medo. O que nos fazia ter medo, amado, era a ignorância. Era o fato de nós não conhecer, não ter o conhecimento. Isso nos dava medo. Porque agora o Espírito Santo de Deus testifica. Agora, ao mover, quando nós recebemos a graça e o apostolado, estamos debaixo do apostolado, recebendo a palavra de Deus, essas verdades da Escritura, amados, nós não estamos mais com medo, porque agora nós não sofremos mais com essa fortaleza chamada medo. Ela é totalmente destruída pelas verdades da graça e do apostolado, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, ou seja, não nos deu o espírito de medo. Glória a Deus, amados, nós possamos avançar e prosseguir em graça, porque nós não temos mais medo, nós não temos mais medo de perder a salvação. Glória a Deus, mas de poder. Então o Espírito que nos foi dado, amado, é de poder, porque Ele nos deu, né? De amor e de moderação. Então agora, amados, nós não somos mais ignorantes. Nós temos agora essa moderação. Glória a Deus. E não temos mais medo. Aquilo que o homem possa vir falar, você já responde com a palavra de Deus, a qual nós reinamos em vida. Glória a Deus. Ah, papai. Então nós precisamos destruir essa fortaleza do medo. Só se destrói essa fortaleza do medo através do conhecimento. Nós vamos ver aqui algumas fortalezas, né? Eu até citei algumas, a qual nós tínhamos medo quando nós não tínhamos entendimento. Mas quando nós adquirimos esse entendimento, amado, essa fortaleza do medo, ela cai, né? Ela é desfeita. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns exemplos que traziam medo. Ou seja, agora na graça eu não tenho mais medo do Espírito Santo sair. Então não tenha mais medo, amado, agora na graça do Espírito Santo sair de você. Por quê? Porque está escrito, vamos ler 2 Coríntios 6,19. Na verdade é 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Então está escrito, amados, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós não somos templos do demônio. Antes, né, existia uma fortaleza. O demônio está na tua vida. Tem um demônio, né? Tem um encosto. Tem um mal na tua vida. Então é isso, era o que o engano trazia, e trazia medo para as ovelhas. É disso, amado, que o apóstolo diz, para que nós sejamos salvos disso, dessas mentiras, dessas falsas interpretações, dessas heresias, desse engano. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele não sai de nós por nada, amado, porque nós fomos comprados, nós somos dele. Não sois de vós mesmos. Aqui no final, não somos de nós mesmos, né? Nós somos dele. Glória a Deus. Ah, papai. Então,
Na graça, amado, depois que nós recebemos essa revelação, nós não devemos ter medo. Glória a Deus. Isso é uma das fortalezas que ela é destruída, né, do medo. Ou seja, muitas pessoas sofrem com medo do Espírito Santo sair. Ele não sai de você por nada, amado. Nada do que você possa fazer na questão concernente à carne, porque o nosso espírito já está totalmente perfeito diante de Deus. Glória a Deus. E ele não sai de nós não perdemos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Uma outra fortaleza, amado, é que nós não perdemos a salvação. Isso era uma outra heresia, um outro engano, que você gerava um medo, gerava um sofrimento, porque o nosso tema é conhecer, né? Você para de sofrer quando adquire conhecimento de Deus. Então isso era um sofrimento, era um medo, era um engano também. Então nós vamos ler aqui Hebreus 9:12, a qual combate essa fortaleza do medo de perder a salvação. Hebreus 9:12. Glória a Deus. Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Então, amados, não se perde a salvação, porque por uma única oferta, amados, ele obteve uma eterna redenção. Não foi sangue de bode e nem de bezerros, amados. Foi o sangue de Jesus, né? Glória a Deus. Então, ele obteve uma eterna redenção, ou seja, ele obteve uma eterna salvação, amados. Então, se ele obteve uma eterna salvação, a salvação ela é eterna. E se nós já somos salvos, essa salvação, ela também já é eterna. Assim como a salvação é eterna e ele obteve uma salvação eterna, a nossa salvação também não se perde, porque ela é uma salvação eterna, amados, porque foi uma eterna salvação. Então, nós somos salvos e a nossa salvação também é eterna. Então, aí, esse conhecer a palavra de Deus destrói a fortaleza chamada medo de perder a salvação. Vamos ver uma outra fortaleza também, né, que nos faz parar de sofrer, amados. Adquirir esse conhecimento nos faz parar de sofrer. A outra fortaleza é: não tenha medo do diabo, pois foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 2:14. Nós estamos aqui em Hebreus, o 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, não tem nenhum diabo na tua vida. O que existe é o Espírito Santo de Deus na tua vida. E o diabo também, ele foi aniquilado, amados, né? Porque no sistema religioso nós vivíamos com medo, né? Da brecha, né? O medo da brecha. Ou seja, se abrir a brecha, ele entra, né? Então, existia esse medo da brecha. Se der brecha, ele vem, né? E traz mais
uma legião. Então, glória a Deus que agora, amados, ele está aniquilado, ele está inoperante. Glória a Deus. E quando isso aconteceu? Na morte de Jesus, amado. E nós temos que respeitar também os verbos. Derrotasse o que tinha o poder da morte. Se tinha, amado, não tem mais. Não está operando. Hoje o diabo não está operando. Então você pode dormir tranquilo, com a sua cabeça no seu travesseiro, né? Relaxar, que não tem ninguém olhando, não tem ninguém te observando, né? Porque quando a gente não tinha conhecimento, a gente tinha que orar muitas vezes em espírito, porque não, o diabo pode ouvir, não fala isso, o diabo vai ouvir, né? Ele não lê o pensamento, mas ele ouve. Então aquele medo de falar, porque o diabo ia ouvir. E glória a Deus que na graça, glória a Deus, a gente até ria, mas isso era sério. Isso era algo sério quando nós não tínhamos entendimento, né? Principalmente eu, né? Muitas vezes eu falava baixinho. Ou então, se eu tivesse algo para resolver, eu nem falava para alguém, porque se eu falasse, o diabo ia ouvir. Então, o diabo não podia ouvir. Então, são fortalezas, são medos, são enganos. Eles são destruídos através de quê? Do conhecimento, amado. Do conhecer a Escritura, porque nós estamos estudando hoje, você para de sofrer quando adquire conhecimento. Então hoje nós descansamos, ninguém está mais com medo dessa fortaleza, desse medo, o medo do diabo nos atacar, nos atingir, ou de nos ouvir. Vamos ler também Romanos 8:1, a qual nós não devemos ter medo também da volta de Jesus, pois não há nenhuma condenação. Muitos no sistema, né? Muitos têm a certeza, outros não têm, porque acham que existe alguma condenação. Vamos ver Romanos 8:1. Isso também é um medo, é uma fortaleza que o sistema religioso também causa, né? E nós cremos porque está escrito, por isso é necessário ter o conhecimento. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, amados, não tenha medo da volta de Jesus, porque não há nenhuma condenação em você. Toda a condenação, ela foi através do sacrifício de Jesus, a qual nós já fomos justificados, já fomos santificados, já fomos reconciliados, amados. Nós estamos ok com Deus e não há mais nenhuma condenação. Então é através do conhecimento que é desfeito essas fortalezas. Glória a Deus. Outro medo também é de você perder, de você deixar de ser filho de Deus. Vamos ver Hebreus 12:9. Hebreus 12:9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, nós não iremos deixar de ser filhos de Deus. Ele corrige e ele disciplina, mas você não deixa de ser filho, amados. Não é porque o seu pai, vamos dizer, o pai terreno, né, o pai biológico, ele lhe corrige e ele disciplina, você deixa de ser filho
filho dele, porque você foi corrigido, ou porque você foi disciplinado pelo seu pai, ou pela sua mãe biológica, os seus pais. Então você não deixa de ser filho. E como de Deus, você pode deixar de ser filho de Deus, né? Se Deus é Espírito, e se nós somos Espíritos, amados, então nós não deixamos de ser filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aguardando um pouco aí o carro corretor está passando. Um ambiente aberto, mas já vamos concluir, amados. Glória a Deus. Pai. Glória a Deus. Então não deixamos de ser filhos, amados. Mesmo que nós venhamos a ser disciplinados por Deus, corrigidos por Deus, nós não deixamos de ser filhos, porque somos filhos no Espírito. E nós vamos ler agora o último versículo para nós finalizarmos o apostolado, a qual nós devemos crescer em graça e no conhecimento. 2 Pedro 3:18. Glória a Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Glória. Glória a Deus. Glória. Então nós devemos o que, amado? Crescer na graça e no conhecimento, amados. Então é isso que nós devemos, é crescer, é na graça, nos fortalecermos nessa graça, naquilo que está escrito, amados. É nisso que nós devemos crer e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é nesse conhecimento, amados, das Escrituras, nesse conhecimento da graça de Deus. É isso que nós devemos agora na graça, crescer na graça e no conhecimento. Porque quando isso acontece, amados, quando nós crescemos em graça e no conhecimento, o que acontece é que nós adquirimos conhecimento e a ignorância vai embora. Glória a Deus. Abba, Pai. Então hoje nós estudamos aqui mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. E hoje nós estudamos o tema: você para de sofrer quando adquire conhecimento de Deus. Glória a Deus por este mover de Deus. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda ao Senhor.